Olá pessoal, estamos de volta para falar um pouquinho agora sobre domicílio tributário e responsabilidade tributária. Então, de imediato, nós temos que entender que quando nós falamos de domicílio tributário, nós estamos falando do local em que se dá o exercício, dos direitos e o cumprimento, portanto, das obrigações tributárias também, certo? Como regra geral, o domicílio tributário será aquele domicílio de eleição do contribuinte, ou seja, de escolha do contribuinte, certo? No caso do contribuinte ele não ter feito essa eleição pelo domicílio, nós temos aí regras. No caso de ausência, nós vamos ter a primeira regra. Se for pessoa física, será o centro habitual onde ele realiza e onde ele reside, o centro habitual de sua residência, certo? E se essa residência ela for incerta ou desconhecida, então nesse caso será onde a pessoa exerce habitualmente a sua atividade, certo? E se tratando de pessoa jurídica, isso já é um pouco diferente. No caso da pessoa jurídica, será considerado o lugar de sua sede, certo? Quando a empresa quando a pessoa jurídica tiver filiais. E em alguns casos, em relação a atos e fatos que tenham sido realizados, que deram origem a essas obrigações tributárias, será considerado, portanto, como um local para o seu cumprimento, para o cumprimento dessas obrigações, o de cada estabelecimento que realizou esse ato ou esse fato, certo? Um ponto importante, o CTN, ele nos traz que no caso da impossibilidade de aplicação do domicílio de eleição ou na recusa pelo fisco desse domicílio de eleição, então nesse caso, ou no caso de eventualmente esse domicílio ele dificultar ou ele impedir, portanto, a fiscalização, nesse caso será considerado como o lugar da situação dos bens ou o lugar da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem, portanto, à obrigação tributária, certo? Em relação ao domicílio tributário, o que nós tínhamos que relembrar está já cumprido, certo? Já está de acordo. O que eu gostaria só de finalizar e lembrar para vocês é em relação à responsabilidade tributária, que nós vimos que há uma grande diferença entre ser contribuinte e ser responsável. Lembrando que ser contribuinte é ter uma relação direta e pessoal com o tributo, com a obrigação tributária, e ser responsável, a responsabilidade tributária, ela decorre de lei, ela vem prevista na lei. E nós abordamos que são pessoalmente responsáveis os adquirentes, pelos tributos que são relativos aos bens que foram adquiridos. Essa é a primeira responsabilidade pessoal que está prevista na lei, certo? No nosso CTN. Em segundo, nós temos ainda a responsabilidade do espólio, que é o conjunto de bens, de patrimônio deixado por aquele que falece, certo? Que é responsável aí pelos tributos devidos pelo falecido até a data da sua morte, que é quando ocorre a abertura da sucessão, certo? Nós vimos também que são pessoalmente responsáveis pelas obrigações resultantes de atos que foram praticados com excesso de poder, certo? Com excesso de poder, certo? Com infração da lei ou com infração do contrato social ou do estatuto, certo? Que nesse caso é a responsabilidade dos sócios, no caso de liquidação de pessoas jurídicas de pessoas, certo? Ou então de sociedade de pessoas, certo? Ou no caso dos diretores, gerentes e representantes de pessoas jurídicas, essa responsabilidade ela é pessoal e desde que tenha ocorrido um excesso de poderes, uma violação da lei, uma violação do estatuto ou uma violação do contrato social. Um ponto muito importante que nós vimos em sala de aula, é que o simples descumprimento da obrigação tributária não é suficiente para tornar, portanto, os sócios responsáveis, Nós vimos isso. E nós vimos também que no caso das pessoas jurídicas, caso elas se dissolvam, sem que informem ao fisco qualquer alteração de qualquer alteração de endereço, isso sim é considerado como um indício e, portanto, passa aí a ter a responsabilidade pessoal. Certo, pessoal? Nós vamos ficar por aqui em relação a esses assuntos, mas nós
voltamos falando sobre crédito tributário. Muito obrigada, te vejo logo mais.